Poderosa oração milagrosa a Santo Antônio de Pádua para bênçãos sobrenaturais, urgentes e restauração divina. Algo te trouxe aqui hoje. Não apenas um algoritmo, não uma rolagem aleatória por uma página movimentada. Algo mais profundo do que isso. Algo em você alcançou, mesmo que não consiga explicar completamente, e este é o lugar onde você chegou. E quero que saibas, desde o primeiro momento deste vídeo, que não estás aqui por acidente. Estás aqui porque em algum lugar dentro de ti há uma necessidade real, algo urgente, algo que tens carregado, talvez por mais tempo do que queres admitir. E hoje vamos trazer essa necessidade diante de Deus, através de um dos intercessores mais poderosos em toda a história da Igreja Católica. O nome dele é Santo Antônio de Pádua. Tu, quer tenhas orado a ele antes, ou estejas encontrando sua intercessão pela primeira vez, quero convidar-te para algo que não é meramente um exercício religioso. Esta é uma conversa viva com o céu. Esta é uma oração que por 800 anos tem estado abrindo portas que pareciam permanentemente seladas, devolvendo o que parecia permanentemente perdido e liberando a bênção sobrenatural de Deus sobre vidas que quase ficaram sem esperança. A intenção deste vídeo é clara e é urgente. Estamos orando hoje por bênçãos sobrenaturais e restauração divina. Não apenas o tipo de ajuda pequeno e administrável que requer apenas um pequeno empurrão de Deus. Estamos orando pelo tipo de intervenção que só o céu pode entregar. O tipo que faz as pessoas pararem e dizerem: isso foi um milagre. É porque algumas situações que enfrentamos não podem ser resolvidas apenas pelo esforço. Algumas feridas são profundas demais para que apenas a terapia alcance. Algumas portas foram fechadas por forças que nenhuma mão humana pode reabrir. E é precisamente por isso que vimos a Santo Antônio. Não porque ele seja mais poderoso do que Deus, mas porque ele é um amigo de Deus, um intercessor amado, um homem cuja vida e morte e glória eterna estão completamente rendidas à vontade de Jesus Cristo. E através dele, alcançamos aquele que detém todas as bênçãos, toda a restauração, todo milagre em suas mãos. Se estás a ver isto e estás confiando em Deus por algo hoje, uma cura, um avanço financeiro, uma família sendo restaurada, um relacionamento sendo reconstruído, um pródigo voltando para casa, uma porta reabrindo, acha um fardo finalmente sendo levantado. Por favor, tira um momento agora mesmo e pressiona o botão de gosto neste vídeo. Inscreve-te neste canal se ainda não o fizeste e partilha-o com alguém que está a passar por algo difícil. Não tens ideia de cuja oração hoje se tornará o testemunho de amanhã. A tua partilha pode ser a coisa que leva alguém ao seu milagre. Faz isso agora e depois volta, porque o que vem a seguir vale a pena ficar. Vamos falar sobre quem este homem realmente foi. Porque antes de podermos orar com fé plena através da sua intercessão, precisamos entender algo da vida que Deus lhe deu. E a maneira como Deus usou essa vida de maneiras que ainda produzem milagres hoje. Santo Antônio de Pádua nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195. Foi batizado Fernando Martins de Bulhões, e veio de uma família de nobreza. Mas desde o início, as coisas de Deus prenderam sua atenção de uma maneira que o mundo simplesmente não conseguia competir. Aos 15 anos de idade, entrou no mosteiro agostiniano. Não foi forçado, não foi pressionado. Ele escolheu a vida de oração, jejum, silêncio e o estudo profundo da Sagrada Escritura. Memorizou a Bíblia, não como um exercício acadêmico, mas como um ato de amor. Pressionou a palavra de Deus em seu coração, da maneira como se pressiona uma mão na terra morna, e ela manteve a forma de sua alma pelo resto de sua vida. Durante anos viveu aquela vida tranquila de oração e estudo, e então algo aconteceu que o abalou até os alicerces. Os corpos dos primeiros mártires franciscanos, 5 frades que tinham sido decapitados em Marrocos por pregarem o Evangelho, foram carregados através de Portugal. E passaram perto do mosteiro de Fernando. E quando ele os viu, quando olhou para aqueles homens que tinham dado tudo pelo amor de Cristo, algo se abriu dentro dele. Ele não viu tragédia, viu glória, viu o chamado mais alto que um ser humano poderia responder. E a partir desse momento, Fernando nunca mais foi o mesmo.
Deixou sua comunidade agostiniana, recebeu o hábito franciscano, tomou o nome de Antônio e partiu para Marrocos, ardendo com o desejo de pregar o evangelho e, se Deus quisesse, morrer por ele. Mas Deus tinha um plano diferente. Antônio adoeceu gravemente quase imediatamente, após chegar ao norte da África. Seu corpo não cooperaria com o martírio que sua alma desejava. Voltou para casa, mas uma tempestade levou seu navio não para Portugal, mas para a Sicília. E da Sicília, e uma série de eventos que só podiam ser descritos como divinamente orquestrados, o levaram a uma reunião de franciscanos e dominicanos na cidade de Forlì, no norte da Itália. Foi ler, numa pequena cerimônia informal de ordenação, onde nenhum pregador tinha sido arranjado, que o superior simplesmente pediu ao quieto frade Antônio que falasse o que o Espírito Santo lhe desse. O que se seguiu impressionou todos na sala. Este jovem, que tinha parecido tão humilde, tão reservado, abriu sua boca. E fogo saiu. Pregou com poder, com as escrituras tecidas através de cada frase, com uma ternura e uma precisão que perfuraram corações e abalaram consciências. Quando terminou, a sala estava completamente em silêncio. Depois explodiu. A palavra se espalhou imediatamente. Antônio de Pádua tinha chegado. Essa história aterra em algum lugar dentro de ti? Porque o que a vida de Antônio nos ensina, mesmo antes de chegarmos aos milagres, é isto. Deus usa as tempestades. Deus usa os desvios. Deus usa os planos que desmoronam. Ele usou uma viagem falhada e um mar furioso para colocar Antônio exatamente onde ele precisava estar, no momento exato em que era necessário. E se Deus pode fazer isso com um frade do século XIII, cujo navio foi desviado do curso, o que ele está fazendo agora mesmo com a tempestade na tua vida? Antônio passou a tornar-se um dos maiores pregadores em toda a história da igreja. Pregou através da França e do norte da Itália. Pregou para multidões de dezenas de milhares. Ao ar livre, porque nenhum edifício era grande o suficiente para conter as pessoas que vinham. Pregou contra a heresia com a precisão de um cirurgião. Pregou pelos pobres com a fúria de um profeta. E o Papa Gregório IX ouviu-o pregar e chamou-o a Arca do Testamento, e disse que sua voz era como o som de muitas águas. São Francisco de Assis, que era famosamente cauteloso quanto ao orgulho intelectual, confiou em Antônio completamente, porque reconheceu que o conhecimento de Antônio não estava em sua cabeça. Estava em seu peito, estava em chamas. E os milagres? Os milagres começaram mesmo durante sua vida. Antônio ressuscitou os mortos, curou os paralisados, restaurou a visão dos cegos, pregou aos peixes quando os ouvidos humanos se recusaram a ouvir, e os peixes vieram e ficaram e curvaram suas cabeças até que ele os libertou de volta para a água. Ele bilocou, leu corações. Podia dizer às pessoas os pecados de suas almas que nunca tinham confessado a nenhum ser humano, e em vez de esmagá-los com vergonha, e chamou-os para a misericórdia. Morreu em 1231, com 35 anos de idade, tendo ardido brilhante e rápido e completamente por Deus. Foi canonizado no ano seguinte, uma das canonizações mais rápidas na história da Igreja. Dentro de décadas, os milagres em seu túmulo em Pádua tinham se multiplicado aos milhares. Os registros são meticulosos, ainda estão sendo estudados, e ainda continuam hoje, no século XXI, em casas e hospitais, e tribunais, e casamentos quebrados e famílias falidas, nas situações específicas, urgentes, impossíveis de pessoas comuns que ousaram trazer sua necessidade diante deste intercessor extraordinário. Por que as pessoas oram a Santo Antônio? Porque ele responde. Porque o histórico fala por si ao longo de 800 anos. Porque quando lês testemunho após testemunho, milagre após milagre, ele é o padrão que emerge é inconfundível. Santo Antônio intercede e Deus responde. Nem sempre da maneira que esperávamos, nem sempre na linha do tempo que exigimos, mas sempre em amor, sempre em misericórdia, sempre com um resultado que, olhando para trás, não trocaríamos por nada. Agora, pode ser alguém que se pergunta sobre isto. Podes estar a perguntar, por que orar através de um santo? Por que não ir simplesmente diretamente a Deus? E esta não é uma pergunta tola.
É uma pergunta sincera e merece uma resposta sincera, enraizada na própria palavra de Deus. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, São Paulo escreve: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A intercessão, o ato de uma pessoa estar diante de Deus em nome de outra, não é uma invenção católica. É um mandamento bíblico. Paulo escreve-o ele mesmo. E se acreditamos, como as Escrituras ensinam, que a morte em Cristo não é o fim da vida, mas uma porta para uma vida mais plena, então os santos que nos precederam não se foram. Estão mais presentes do que nunca. Estão mais vivos do que nós. Estão diante do trono de Deus sem a névoa do pecado e distração que nubla nossas próprias orações, e intercedem com amor perfeito e clareza perfeita. O livro do Apocalipse confirma esta imagem para nós no capítulo 5, versículo 8, onde os 24 anciãos diante do trono são vistos segurando taças de ouro cheias de incenso, que a Escritura identifica como as orações do santo povo de Deus. E os santos no céu seguram nossas orações em taças de ouro. Elas as levam ao Cordeiro. Isso não é tradição substituindo as Escrituras. São as próprias Escrituras descrevendo o que acontece com nossas orações no reino celestial. E Santo Antônio, este homem que memorizou as Escrituras, que pregou com o poder do Espírito Santo, que curou e ressuscitou e restaurou mesmo nesta vida mortal, está agora nessa companhia, livre, glorificado, intercedendo com tudo o que tem, que agora é imensamente mais do que tinha quando caminhou na terra. Deixa-me dizer algo agora que quero que leves contigo através do resto desta oração. Seja o que for que estejas enfrentando hoje, seja qual for o peso disso, seja qual for a história por trás disso, por quantas vezes já oraste sobre isso, não estás atrasado, não estás cansado demais. A tua situação não foi longe demais. Sei que o inimigo tem estado a sussurrar o contrário. Sei que há vozes, algumas delas até dentro da tua própria cabeça, que dizem que o momento para o teu milagre passou, que oraste e nada aconteceu, que Deus seguiu em frente ou nunca notou, ou simplesmente decidiu que esta situação específica não vale a sua intervenção. Essas são mentiras, e são antigas, e Santo Antônio de Pádua, que passou sua vida desmontando cada mentira falada contra a bondade e poder e misericórdia de Deus, dir-te-ia a mesma coisa. O Deus que te fez é também o Deus que te restaura. O Deus que te deu vida é também o Deus que pode dar nova vida a tudo na tua vida que morreu. Este é para quem estamos orando hoje. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 43, versículos 18 e 19, e registra a própria voz de Deus dizendo: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Um caminho no deserto, rios no lugar árido, não no jardim exuberante onde seria fácil, no lugar impossível, no lugar seco e quebrado. É aí que Deus se especializa. É precisamente o tipo de terreno onde sua glória é mais visível, porque não há outra explicação para o que acontece ali. A tua situação é um deserto agora, é seca e estéril e despojada do que uma vez teve. Então estás exatamente no território certo para o milagre pelo qual estás orando. Fica aqui, não desistas. Lê esse versículo novamente. Rios no lugar árido. Antes de entrarmos na oração, deixa-me oferecer mais uma reflexão. Santo Antônio é mais universalmente conhecido como o achador de coisas perdidas. Este título não veio de uma decisão de marketing ou de uma lenda piedosa. Veio de um evento documentado durante sua própria vida. Um noviço em sua comunidade tinha emprestado o Saltério de Antônio, seu livro iluminado e copiado à mão dos Salmos, o livro que usava diariamente para oração e ensino. Este noviço decidiu deixar a ordem e levou o saltério com ele, seja por descuido ou despeito. Antônio orou pela sua devolução, e o noviço, segundo aqueles que testemunharam, foi confrontado por uma visão aterrorizante que lhe ordenou devolver o livro.
Obedeceu imediatamente, e o saltério foi restaurado. Dessa história, a igreja começou a entender algo mais profundo do que apenas um livro devolvido. O Antônio tinha um carisma, um dom espiritual para a restauração do que está perdido. Não apenas objetos, pessoas, relacionamentos, fé, dignidade, propósito, crianças que se afastaram de Deus e da família, casamentos que desmoronaram sob o peso da dor, saúde que foi devastada pela doença, estabilidade financeira que foi devorada por circunstâncias além do controle de qualquer um, esperança em si, que para algumas pessoas é a coisa mais dolorosamente perdida de todas. É isso que estamos pedindo a Deus para restaurar hoje. E estamos pedindo através da intercessão do homem que Deus escolheu para carregar este dom. Santo Antônio de Pádua, o achador de coisas perdidas, o intercessor pelo impossível, o amigo de todos que estão desesperados o suficiente para pedir. Oremos. Ó Santo Antônio de Pádua, glorioso servo do Deus vivo, enfazedor de maravilhas, amigo de todos que clamam na sua hora de necessidade, venho a ti hoje carregando algo real. Não estou realizando um ritual. Não estou ensaiando palavras religiosas por causa da aparência. Estou vindo a ti como uma pessoa que tem uma necessidade genuína, uma situação urgente, um coração que está esticado fino e olhando para o céu pela ajuda que só Deus pode dar. Tu sabes o que eu carrego, Santo Antônio. Tu o vês mais claramente do que eu posso articulá-lo. E por isso não preciso encontrar as palavras perfeitas. Só preciso abrir meu coração e dizer: preciso da intervenção de Deus aqui. Preciso de algo que vá além da capacidade humana de fornecer. Preciso de uma bênção sobrenatural. Preciso de restauração divina. E estou pedindo a ti, ou que estás diante do trono da graça na luz plena e sem impedimentos da presença de Deus, que leves esta necessidade diante do Senhor em meu nome. Santo Antônio, intercede por mim. Levanta a minha voz quando a minha própria voz se sente fraca demais. Fortalece a minha fé quando ela treme. Coloca a minha intenção específica, que Deus já conhece, que tu já vês, na taça de ouro que os santos carregam diante do Cordeiro. Deixa-a subir diante do trono, como incenso sobe, como a Escritura no Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 descreve. Deixa a minha oração ser recebida nas cortes do céu, com todo o peso da tua intercessão por trás dela. Senhor Jesus Cristo, ouve-nos. Tu que és o mesmo ontem, hoje e para sempre, como a carta aos Hebreus declara no capítulo 13, versículo 8. Os milagres que operaste através de Santo Antônio no século XIII não foram os últimos milagres do teu ministério. Não te cansaste de restaurar o que está quebrado. Não ficaste sem misericórdia em 1231. O teu poder não diminuiu, o teu amor não se apagou, e o teu desejo de intervir nas vidas daqueles que clamam a ti não mudou nem no menor grau. Estou clamando a ti hoje. Senhor, através da intercessão de Santo Antônio, peço bênção sobrenatural sobre a minha vida. Não apenas conforto, não apenas conseguir lidar. Bênção sobrenatural. O tipo que muda as circunstâncias, que abre o que estava fechado, que fornece o que estava ausente, que cura o que estava quebrado, que restaura o que estava perdido. O tipo de bênção que o salmista descreve no Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Diariamente. Não ocasionalmente. Não quando o merecemos. Diariamente. Todos os dias Deus está carregando o que não podemos carregar. Todos os dias Sua misericórdia está ativa sobre nossas vidas, mesmo quando não podemos senti-la. Recebo essa verdade agora, mesmo enquanto oro, mesmo enquanto espero, mesmo enquanto seguro esta necessidade urgente diante de ti. Deixa-me perguntar-te algo agora mesmo, enquanto oramos. Quando foi a última vez que realmente acreditaste, não apenas esperaste, não apenas desejaste, mas realmente acreditaste que o teu milagre estava a caminho? Porque a fé não é um sentimento, é uma decisão. É um ato da vontade que diz: escolho confiar na palavra de Deus sobre as minhas circunstâncias. Eu escolho acreditar no que Ele disse sobre o que posso ver
E às vezes fazer essa escolha é a coisa mais difícil que uma pessoa pode fazer, especialmente quando as circunstâncias não mudaram há muito tempo, especialmente quando a resposta tem parecido lenta em chegar. São Paulo aborda esta situação exata na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Fixa os teus olhos no que não se vê. Fixa-os na promessa de Deus em vez do problema à tua frente. Fixa-os no milagre que está sendo preparado em vez do atraso que te está testando. Isto não é negação. E isto é fé. E a fé, como Hebreus 11, versículo 1 nos diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se esta oração está alcançando algo em ti agora, se estas palavras estão aterrando num lugar que tem estado doendo por alguém falar diretamente nele, não vais embora. Pressiona o botão de gosto. Partilha este vídeo. Deixa-o alcançar alguém mais que está sentado na sua própria dificuldade agora, perguntando-se se Deus os vê, perguntando-se se a oração ainda funciona, perguntando-se se a sua situação é complicada demais para o céu desembaraçar. A tua partilha pode ser exatamente a linha de vida que precisavam hoje. Continuemos. Pai Celestial, venho diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo e venho com a intercessão de Santo Antônio envolvida ao redor da minha oração como um manto de fé. Li as histórias, meu Senhor, ouvi os testemunhos, sei o que fizeste através deste homem. O membro decepado restaurado em Pádua, a criança afogada trazida de volta à vida através da oração desesperada de uma mãe no seu altar, as incontáveis curas, as conversões de corações endurecidos, a restauração de casamentos e famílias e finanças, e fé através de 8 séculos de intercessão miraculosa e ininterrupta. Sei o que tens feito, e sei que ainda o estás fazendo. E assim peço-te agora, com toda a medida de fé que possuo, que o faças novamente. Falo na minha situação, falo na minha família, falo no meu corpo, se a cura é o que preciso. Falo nas minhas finanças, se a provisão é pelo que estou clamando. Falo no meu casamento, se a restauração é pelo que o meu coração está partido. Falo na minha mente, se a paz é o que me foi roubado. O falo no meu espírito, se o fogo da fé diminuiu e preciso que sopres nas brasas. Santo Antônio, peço-te que ores comigo agora. Tu que viste o menino Jesus numa visão, aquela visitação luminosa e santa que foi testemunhada pelo teu anfitrião e registrada na história da igreja. Tu que caminhaste tão perto de Cristo nesta vida que Ele escolheu aparecer-te na forma do infante. Tu entendes algo sobre a ternura de Deus que mal podemos compreender. Ora por mim com esse entendimento. Ora por mim com o amor que tens por Jesus e o amor que Jesus tem pelas pessoas que invocam o teu nome. Oro pela bênção sobrenatural de restauração. Senhor, invoco a tua promessa em Joel, capítulo 2, versículo 25, onde dizes: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Anos, Senhor, não momentos, não dias isolados, anos. As perdas acumuladas, a dor composta, as estações da minha vida que pareceram devastação, trago-as diante de Ti e peço restauração. Não meramente retorno ao ponto antes da perda, mas a restauração abundante que só Tu podes fornecer. A restauração que se supera a si mesma. A restauração que não deixa dúvidas sobre de onde veio. Oro pela bênção sobrenatural de provisão. Senhor, alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes e sobraram 12 cestos. A tua provisão não apenas atende à necessidade, transborda a necessidade. Deixa a abundância no rastro da escassez. Pega no que é impossivelmente pequeno e torna-o imensuravelmente suficiente.
Deixa esse mesmo princípio de multiplicação funcionar na minha situação, nas minhas finanças, nos meus recursos, nas minhas oportunidades. Deixa o que parece drasticamente insuficiente nas minhas mãos tornar-se mais do que suficiente nas tuas. Oro pela bênção sobrenatural de cura. Senhor, Tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, o Senhor que cura, como declaraste ao teu povo em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nunca deixaste de ser esse Deus. Ainda és aquele cujas feridas carregaram o nosso sofrimento, como o profeta Isaías declara no capítulo 53, versículo 5. Pelas tuas feridas somos sarados. Não tempo passado no sentido de que acabou e está feito. Realidade presente, um poder de cura contínuo, vivo, ativo, que flui da cruz para as vidas daqueles que creem. Se há um corpo que precisa de cura hoje, o meu, ou o corpo de alguém que amo, e alguém por quem tenho intercedido, trago essa necessidade diante de Ti agora, através da intercessão de Santo Antônio, e peço a cura que confunde os médicos, a cura que reverte o irreversível, a cura que deixa claro a todos ao redor que isto não foi apenas medicina, isto foi Deus. Oro pela bênção sobrenatural de paz, porque alguns de nós não estamos lutando uma batalha física ou financeira. Alguns de nós estamos lutando dentro de nossas próprias mentes, no caos da ansiedade, nos corredores escuros da depressão, no barulho implacável do medo. Senhor, deixa a paz que o apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz que excede todo o entendimento. Deixa aguardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Não uma calma temporária, não uma distração da tempestade. A paz profunda, estabelecida, uma inabalável que vem de saber que Deus está presente, Deus está no controle, e o amor de Deus por nós é permanente. Santo Antônio conhecia algo sobre carregar coisas difíceis. Conheceu doença, conheceu o fracasso dos seus planos, conheceu a solidão de um homem que dá tudo e nem sempre pode ver o fruto. Sabia o que era orar e esperar. E, no entanto, nunca se tornou amargo. Nunca se distanciou de Deus. Ardeu mais brilhante à medida que os desafios vinham. Ajuda-me, Santo Antônio, a fazer o mesmo. Ajuda-me a escolher louvor sobre queixa, confiança sobre medo e persistência sobre rendição, mesmo nesta estação difícil. Aqui está algo que quero que saibas. Algo sobre a maneira como esta oração funciona, que pode surpreender-te. A oração não é uma transação. E não é uma máquina de venda automática, onde inseres as palavras certas e o resultado certo cai no fundo. A oração é um relacionamento. É um ato de comunhão entre uma alma criada e o Deus que a fez. E isso significa que sempre que oras, mesmo quando não podes sentir a resposta, mesmo quando as circunstâncias não mudaram, mesmo quando o silêncio parece total, algo está acontecendo. Algo real e permanente e espiritual está ocorrendo que não podes ver com os teus olhos. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, São Paulo diz-nos algo extraordinário. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo pega no que não podemos nem mesmo articular. A dor profunda e inarticulada de necessidade, que às vezes é grande demais para palavras humanas. E Ele a carrega diante do Pai em gemidos que vão além da linguagem. Não precisas ter a oração perfeita. Não precisas saber exatamente o que pedir ou exatamente como pedir. O Espírito de Deus traduz a tua necessidade para a linguagem do céu. E o céu ouve. Então, mesmo que estejas orando hoje com um coração que se sente entorpecido, ou cansado, ou incerto, mesmo que a fé que trazes a esta oração se sinta mais como uma semente de mostarda do que uma montanha de confiança, isso é suficiente. Jesus disse-o Ele mesmo em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Uma semente, não um rugido, não uma performance. Uma semente de fé genuína, falada de um coração genuíno.
e a montanha se move. Qual é a tua montanha hoje? Nomeia-a. Não precisas dizê-la em voz alta, mas deixa-a estar presente no teu coração enquanto continuamos a orar. Deixa-a ser a coisa específica que está segurando diante de Deus enquanto falamos estas palavras juntos. Porque esta oração não é genérica, é para ti, para a tua situação específica, para a própria coisa que te manteve acordado ontem à noite, para a necessidade que tem estado sentada como uma pedra no centro do teu peito. Deixa Deus vê-la hoje através da lente da tua fé e da intercessão de Santo Antônio. Senhor, trazemos diante de ti agora cada pessoa assistindo a esta oração, cada espectador que veio aqui carregando algo pesado. Vê-os, e Senhor, cada um deles, nas suas casas, nos seus quartos de hospital, nos seus carros onde pararam para assistir porque precisavam tanto de oração. Nos seus países, através deste mundo, em cada língua e cada cultura onde o teu nome é conhecido e amado. Vê-os individualmente. Conhece os seus nomes. Conhece as suas situações. Conhece a profundidade da necessidade que os trouxe aqui. E, Senhor, move-te. Move-te com um poder específico, pessoal, inconfundível que só tu possuis. Move-te da maneira como te moveste quando abriste o Mar Vermelho para Moisés. Move-te da maneira como te moveste quando alimentaste a multidão com o almoço do menino. Move-te da maneira como te moveste quando Lázaro saiu da tumba 4 dias morto, ainda envolto nas suas roupas funerárias, piscando na luz do dia. Move-te dessa maneira, no lugar impossível, e na coisa que já foi abandonada, na situação que já recebeu o diagnóstico de sem esperança do mundo. Porque contigo, nada é sem esperança. Nada. A palavra de Deus declara-o em Lucas capítulo 1, versículo 37, com clareza absoluta. Porque para Deus nada é impossível, não difícil, não improvável, não reservado para pessoas especiais com fé extra. Nada. Impossível. Com Deus. Cada palavra nessa frase está fazendo trabalho importante e permanecemos nela hoje. Santo Antônio de Pádua, deixa-me contar-te sobre um dos milagres mais dramáticos associados à tua intercessão. Na cidade de Pádua, durante a tua própria vida, um jovem chamado Leonardo veio a ti em desespero. Tinha chutado sua mãe num acesso de raiva, um pecado que, na piedade do teu tempo e cultura, era considerado profundamente grave. No seu remorso foi longe demais, e cortou o próprio pé num terrível ato de autopunição. Quando ouviste o que tinha feito, foste até ele, não o repreendeste, não o afastaste pelo seu pecado. Oraste sobre ele, e o pé decepado foi miraculosamente religado, curado perfeitamente, como se nunca tivesse sido decepado. Essa história tem sido parte do teu legado por 800 anos, e o que ela me diz, a nós, é isto. Não é tarde demais para a restauração, não importa quão severo seja o dano, não importa o que foi cortado, não importa o que foi decepado pelo nosso próprio pecado, pelo nosso próprio fracasso, pela crueldade de alguém, ou pela simples devastação de um mundo quebrado. Deus pode religá-lo, Deus pode curá-lo limpo, Deus pode fazê-lo como se a ferida nunca tivesse acontecido. Há algo na tua vida que parece ter sido completamente decepado? Ou num relacionamento que foi cortado pela traição ou amargura? Uma carreira que foi interrompida pela injustiça ou fracasso? Um futuro que foi decepado por um diagnóstico ou uma perda que reescreveu tudo? Um vínculo familiar que foi cortado por anos de silêncio e distância? Traz isso diante de Deus agora, através da intercessão de Santo Antônio. Porque o Deus que religou o pé de Leonardo é o mesmo Deus que está ouvindo a tua oração neste momento. Senhor Jesus, restaura o que foi decepado nas vidas de todos, orando conosco hoje. Restaura os laços quebrados. Restaura as bênçãos interrompidas. Restaura os planos e propósitos interrompidos que colocaste em nós antes do mundo começar. Porque sabemos da tua palavra em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esses planos não são cancelados.
Não são rescindidos pelos nossos fracassos ou pelas nossas circunstâncias. São mantidos na fidelidade eterna de um Deus que não muda de ideia sobre o seu povo. Oro, Senhor, através da intercessão do teu servo Antônio, que restaures cada plano e propósito que foi atrasado ou descarrilado. Deixa o que foi plantado nas nossas vidas antes de ter uma chance de crescer, começar a crescer agora. Deixa sementes de bênção que foram enterradas sob anos de dificuldade começar a romper a superfície e alcançar a luz. Deixa a colheita que foi interrompida começar a entrar, no nome de Jesus. E peço com santa ousadia, não porque mereço, mas porque Jesus nos disse para pedir com ousadia, porque disse em João, capítulo 16, e versículo 24, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Gozo completo, não meia bênção, não um milagre parcial, completo. Peço restauração completa, cura completa, provisão completa, paz completa, gozo completo. No nome de Jesus, através da intercessão de Santo Antônio de Pádua, peço. Agora quero pausar a oração por apenas um momento e falar contigo diretamente. Se tens estado a assistir a isto e algo dentro de ti mudou, mesmo ligeiramente, se há um calor onde havia frieza, uma agitação onde havia entorpecimento, uma pequena chama de esperança onde havia apenas resignação cinzenta. Isso é o Espírito Santo. Isso não é coincidência. Isso é Deus alcançando-te através desta oração, exatamente da maneira que precisavas. Não descarte isso. Não minimize isso. E não esperes até te sentires mais espiritualmente digno para recebê-lo. És digno agora, não por causa do que fizeste, mas por causa do que Jesus fez. O seu sangue tornou-te digno de cada coisa boa que Deus tem para ti. Recebe isso. Deixa entrar. E enquanto isso está vivo em ti, por favor, vai e dá gosto a este vídeo. Partilha-o. Diz a alguém. Deixa a fé que está a mover-se em ti agora transbordar para as tuas ações e alcançar alguém mais que precisa. Sempre que esta oração vai mais longe, encontra outra pessoa no seu momento de necessidade. Faz parte disso. Faz parte do milagre de alguém hoje. Voltemos à oração. Santo Antônio, peço a tua intercessão especificamente sobre as áreas da minha vida que têm se sentido sobrenaturalmente bloqueadas. Porque acredito, e a tradição católica afirma, que nem todo obstáculo que enfrentamos é meramente natural. Alguns obstáculos têm uma dimensão espiritual. Algumas portas fechadas foram fechadas por forças que vão além do meramente humano. E se isso é verdade da minha situação, peço a Deus agora, através da tua poderosa intercessão, que quebre cada fortaleza espiritual que tem estado contra as bênçãos que Deus pretende para na minha vida. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto não é fantasia, isto não é superstição, isto é a palavra de Deus, escrita por um apóstolo que entendia a guerra espiritual não como uma metáfora, mas como uma realidade. E se o inimigo ergueu barreiras contra as bênçãos de Deus na minha vida, então declaro essas barreiras quebradas. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, e através da intercessão do seu servo, Antônio de Pádua. Senhor, deixa cada corrente ser quebrada. Deixa cada porta fechada, que foi fechada por uma mão inimiga ser soprada, aberta pelo sopro do teu Espírito. Deixa cada plano do inimigo para atrasar, negar ou destruir as bênçãos que ordenaste para mim ser exposto e desmontado. Deixa os anjos que comissionaste para vigiar sobre mim serem libertados para agir em meu favor. Deixa o céu mover-se em meu favor hoje. Sobrenaturalmente, inconfundivelmente, inegavelmente. Recebo agora pela fé a bênção sobrenatural que Deus preparou para mim. E recebo-a antes de haver. Recebo-a antes de a sentir. Recebo-a da mesma maneira que Abraão recebeu a promessa de um filho antes de Isaac nascer.
acreditando contra toda a evidência humana, confiando não no que as suas circunstâncias diziam, mas no que Deus disse. Romanos capítulo 4, versículo 18, diz-nos que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Contra a esperança, em esperança. Essa é a postura que tomo hoje. Contra toda a esperança humana, permaneço na esperança que vem só de Deus. Oro pela pessoa assistindo a isto que está numa crise médica. Senhor, deixa a tua mão de cura mover-se. Prende o que tem estado avançando. Reverte o que tem estado deteriorando. Deixa o corpo que foi feito à tua imagem ser restaurado à plenitude. Deixa o diagnóstico mudar. Deixa os resultados dos testes mudar. Mas deixa os médicos ficarem maravilhados, porque saberão que o que aconteceu naquela sala não veio apenas da sua habilidade, veio do céu. Oro pela pessoa assistindo a isto que está em ruína financeira. Senhor, abre as janelas do céu sobre a sua situação. Deixa a provisão vir de direções inesperadas. Deixa oportunidades aparecerem onde não havia nenhuma. Deixa as portas que pareciam permanentemente fechadas começarem a abrir-se. Deixa Malaquias capítulo 3, versículo 10 ser o seu testemunho. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Senhor, abre as comportas, deixa-a derramar. Eu oro pela pessoa assistindo a isto, cujo casamento está em crise. Senhor, deixa o amor que uniu duas pessoas ser reacendido pela tua mão. Deixa os muros que se construíram entre eles começar a desmoronar. Deixa o perdão encontrar um caminho através da dureza. Deixa a comunicação abrir-se onde tem havido silêncio. Deixa o teu espírito mover-se em ambos os corações simultaneamente, abrandando o que se tornou rígido, curando o que se infectou com amargura. O que Deus uniu, que nenhuma força do inferno separe. Oro pelo pai assistindo a isto, cujo filho se afastou, da família, da fé, de tudo de bom em que foi criado para se agarrar. Senhor, deixa o Espírito Santo perseguir essa criança implacavelmente. Deixa cada caminho que tomarem de volta ao mundo, levá-los eventualmente de volta para casa. E deixa o amor do pai na parábola do filho pródigo, aquele pai que correu ao encontro do seu filho, que regressava enquanto ainda estava longe. Deixa esse ser o amor que esta criança encontra quando finalmente se virar. E oro pela pessoa assistindo a isto que não consegue nomear exatamente o que está errado, que simplesmente sabe que algo está faltando, que a vida não parece da maneira que deveria parecer, que há uma dor sem uma fonte óbvia, um anseio sem um objeto claro. Senhor, enche o que está vazio, nomeia o que é sem nome, dá descanso ao que está inquieto. Tu conheces a forma específica desta necessidade melhor do que a pessoa que a carrega. Encontra-os nela, fala nela, enche-a com ti mesmo, porque em última análise cada anseio humano é um anseio por ti, e só tu podes satisfazê-lo de dentro para fora. Santo Antônio de Pádua, que ora por todos nós, carrega cada uma destas intenções diante do Senhor, com todo o poder da tua intercessão. Tu que amaste Jesus com tudo o que tinhas, tu que pregaste misericórdia até a tua voz se esgotar, tu que deste os teus últimos anos e o teu último suspiro ao serviço do Evangelho, suplica por nós agora. Suplica pelos desesperados e cansados e esperançosos e os que mal estão aguentando. Suplica por aqueles que estão assistindo a isto do seu ponto mais baixo. Suplica por aqueles que quase não ligaram isto porque não tinham certeza de que a oração ainda funcionava para eles. Suplica por todos nós e deixa a resposta de Deus ser tão clara, tão específica, tão perfeitamente temporizada, que ninguém possa negar as impressões digitais do céu sobre ela. Acreditamos, Senhor. Acreditamos mesmo no meio do ainda não. E acreditamos mesmo quando a lacuna entre a promessa e o cumprimento parece impossivelmente ampla. Acreditamos porque nos deste todas as razões para acreditar. Porque vieste na carne, porque morreste na cruz, porque ressuscitaste dos mortos no terceiro dia, porque ascendeste ao Pai e enviaste o Espírito Santo.
porque tens sido fiel ao teu povo através de cada século e cada cultura e cada tipo de sofrimento que os seres humanos já suportaram. Acreditamos porque o teu registro é perfeito. Nenhuma palavra que falaste jamais deixou de se cumprir. Deixa essa verdade assentar na parte mais profunda de ti agora. Nenhuma palavra que Deus falou jamais falhou. Nenhuma promessa que Ele fez jamais foi abandonada. A sua fidelidade não é condicional à tua dignidade. Está enraizada no seu próprio caráter, que não muda. E como o livro de Números declara no capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Sim, Ele agirá. Ele cumprirá, Ele aparecerá para ti, para a tua situação, para a necessidade específica que está no teu coração agora. Estamos chegando perto do fim desta oração e quero perguntar-te algo antes de terminarmos. Por que milagre estás orando hoje? Qual é a coisa que trouxeste contigo para este vídeo? A necessidade que te fez ficar até ao fim? Escreve nos comentários abaixo. Não tens que partilhar cada detalhe. Podes simplesmente escrever amém. Podes escrever um nome. Podes escrever uma palavra que representa a tua oração. Ou podes escrever tudo, porque às vezes há poder em colocá-lo por escrito. Eis em declará-lo em voz alta na companhia de outros que também estão confiando em Deus. A comunidade de oração é real. A concordância de fé é poderosa. Quando Jesus disse em Mateus 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele estava falando sobre o poder multiplicado de orações que são unidas. O teu comentário pode tornar-se o catalisador para a oração de alguém. A concordância deles contigo pode ser exatamente a força que a tua própria fé precisava. Não fomos feitos para carregar estas coisas sozinhos. Fomos feitos para carregá-las juntos. E por favor, se esta oração fez algo por ti hoje, se mudou algo, encorajou algo, fortaleceu algo, por favor, dá gosto a este vídeo. Inscreve-te neste canal e partilha-o com alguém que precisa. Nunca sabes de quem o milagre está a uma oração de distância. Nunca sabes quem tem estado sentado em silêncio com uma necessidade que não contaram a ninguém. E a tua partilha deste vídeo é a coisa que os abre para pedir a Deus o que tem estado com medo de pedir. Faz parte disso. Sê a ponte do milagre de alguém hoje. Mas antes de fecharmos, quero ficar neste lugar contigo um pouco mais, porque sei que há pessoas assistindo a isto que têm estado a carregar a sua necessidade por muito tempo. Não dias ou semanas, anos, talvez décadas. Pessoas que oraram a mesma oração tantas vezes que poderiam recitá-la sem pensar. Pessoas que trouxeram a mesma necessidade diante de Deus de manhã e à noite, e no meio da noite quando o sono não vinha. Pessoas que viram outros receberem respostas enquanto a sua própria oração parecia sentar-se sem resposta, e tiveram que trabalhar através da confusão e da dor de não entender porquê. Se isso és tu, quero falar contigo direta e cuidadosamente, porque não estás esquecido, e a tua oração não foi desperdiçada. Cada vez que trouxeste essa necessidade diante de Deus, algo aconteceu. Talvez não a coisa específica que podias ver e medir, mas algo real e duradouro ocorreu no reino espiritual, cada vez que persististe em fé. A Escritura diz no Salmo 56, versículo 8, que Deus recolhe as tuas lágrimas numa botija. Ele as escreve no seu livro. Ele mantém um registro de cada momento de dor, cada noite de choro, cada manhã que te levantaste e escolheste confiar nele novamente. Nenhuma gota disso foi perdida. Nenhum momento de espera fiel foi invisível ao céu. A história de Ana, no primeiro capítulo de 1 Samuel, é a história de uma mulher que orou a mesma oração durante anos.
era estéril, foi ridicularizada, foi mal compreendida até pelo sacerdote Eli, que viu os seus lábios moverem-se em oração silenciosa e assumiu que estava bêbada. Continuou a orar de qualquer maneira, derramou a sua alma ao Senhor com amargura e dor e fé todas misturadas, da maneira como a maioria das orações honestas são misturadas. E Deus ouviu-a, e no seu tempo, que não era o tempo dela, que não foi quando ela pensou que deveria ter acontecido, Deus abriu o seu ventre e deu-lhe Samuel, que se tornou um dos maiores profetas na história de Israel. Os seus anos de espera não foram desperdiçados, não foram punição, foram preparação para ela, para Samuel, para uma nação que precisaria dele. Ela não podia ver isso de dentro da sua dor, mas estava sendo feito. E quando a resposta veio, não foi meramente uma resposta, foi um destino. E se a tua estação de espera é uma preparação? E se a duração da espera é proporcional à magnitude do que Deus está preparando? E se a própria persistência da tua oração, o fato de ainda estares aqui, ainda pedindo, ainda recusando-te a largar, está em si formando algo em ti que é necessário para o que Deus está prestes a libertar? Não estou dizendo que a espera é fácil, não estou dizendo que a dor não é real. Estou dizendo que nas mãos de Deus, nenhum dia dela é acidental, nenhum momento de resistência fiel vai para o vazio. Cada dia está sendo tecido em algo. Santo Antônio de Pádua entendia esta verdade de uma maneira profundamente pessoal. Tinha querido ser um mártir. Tinha navegado em direção a Marrocos com um desejo ardente de dar a sua vida por Cristo. E em vez disso, ficou doente e foi levado por tempestades para um lugar que não pretendia ir. Nunca morreu como mártir no sentido convencional. Nunca recebeu a morte que pensou que queria. O que recebeu em vez disso foi algo que Deus tinha preparado, que era, em todas as formas mensuráveis, maior do que o que tinha pedido. Tornou-se não um dos milhares de mártires anônimos, mas um dos santos mais reconhecidos e amados em toda a história da Igreja, cuja intercessão tocou milhões de vidas através de 8 séculos. Não recebeu o que pediu. Recebeu o que Deus tinha para ele. E foi mais. E se esse é o arco da tua história também? Não o que pediste, mas o que Deus tem para ti, que é mais. Requer confiança. E requer a disposição de manter as tuas mãos abertas, mesmo enquanto estão cheias de anseio. Mas é a postura de cada herói de fé nas Escrituras. Abraão não recebeu a terra imediatamente. Viveu como um estrangeiro nela. José não recebeu o seu destino imediatamente. Passou por uma cova e uma prisão primeiro. Davi não recebeu o trono imediatamente. Passou anos no deserto, caçado, esperando pelo que Deus já tinha ungido. Moisés passou 40 anos no deserto antes de Deus o enviar de volta ao Egito. Cada um deles tinha um longo caminho entre a promessa e o cumprimento. E cada um deles testemunha. O caminho valeu a pena. Então, hoje, enquanto oramos, trazemos não apenas os nossos pedidos urgentes. Embora esses sejam reais e Deus os receba, também trazemos a nossa confiança, a nossa disposição de ficar, e a nossa escolha de acreditar, mesmo quando não podemos ver. A nossa declaração de que o tempo de Deus, embora não seja o nosso, é perfeito. E pedimos a Santo Antônio que ore não apenas pelo milagre específico que precisamos, mas pela fé para permanecer na lacuna entre aqui e lá. Paciente, persistente e cheio de esperança genuína. Senhor Jesus, deixa todos orando conosco hoje receberem a graça da fé perseverante. Não apenas o milagre que estamos pedindo, mas o caráter que a espera está construindo em nós. Torna-nos em pessoas que confiam em Ti, não apenas quando as respostas vêm rapidamente, mas nas longas estações do meio, nos anos difíceis e quietos, nos espaços entre a promessa e o seu cumprimento. Torna-nos em pessoas como Antônio, que manteve os olhos em Ti através de tempestades e doenças e redirecionamento. E aí acabou exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente para o que foi feito. E, Senhor, deixa as respostas virem. Deixa os milagres há muito esperados começarem a mover-se. Deixa as orações que foram armazenadas nas taças de ouro do céu serem derramadas agora, nesta estação, sobre cada pessoa que permaneceu em expectativa fiel.
Deixa ser tempo de colheita para aqueles que têm estado plantando em lágrimas. O salmista diz no Salmo 126, versículo 5: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Canções de alegria, não um alívio tranquilo, não um cansado expirar de finalmente. Canções de alegria, o tipo que irrompe de um coração que esteve cheio de dor por tanto tempo que quando a resposta vem, sai como música. Estou acreditando nisso para ti. Canções de alegria, na tua casa, na tua família, no teu corpo, e em cada área onde tens estado semeando lágrimas. Deixa a colheita de alegria começar. Há mais uma coisa que quero abordar. Alguns de vós assistindo a isto não têm certeza de que Deus quer abençoar-vos pessoalmente. Podem acreditar que Ele é capaz de milagres. Não tem problema com o seu poder. Com o que lutam é a sua disposição de abençoar-vos especificamente. Talvez por causa do vosso passado. Talvez por causa de algo que fizeram. Algo que os faz sentir desqualificados da bondade de Deus. Quero falar a essa mentira com tudo o que tenho, porque é uma das mentiras mais prejudiciais que o inimigo já planta num coração humano. O Evangelho, as verdadeiras boas novas de Jesus Cristo, é específica e deliberadamente direcionado aos indignos, aos fracassos, às pessoas que sabem exatamente quão imperfeitas são. Jesus não veio pelos justos. E Ele mesmo disse em Lucas capítulo 5, versículo 32, Não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. Se a tua consciência do teu próprio pecado te desqualifica da bênção de Deus, então Deus não poderia abençoar ninguém, porque todos estamos nessa condição. Cada ser humano vivo carrega o seu próprio inventário de fracasso, mas a cruz lidou com tudo isso. O sangue de Jesus cobriu-o, não encobriu-o, não fingiu que não aconteceu, mas cobriu-o com um amor tão vasto e um pagamento tão completo que a Escritura diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não um pouco. Não condenação pelas coisas grandes, mas graça pelas pequenas. Nenhuma condenação. Não estás desqualificado. Não estás fora de alcance. E não foste longe demais. És precisamente o tipo de pessoa por quem Jesus veio. E precisamente o tipo de pessoa que Santo Antônio passou todo o seu ministério a servir. Venha a esta oração como és. Não como desejas ser. Não como achas que deves ser antes de mereceres uma resposta. Como és, agora mesmo, neste momento. Deus recebe-te como és. Ele sempre recebeu o seu povo como são, com as suas dúvidas, as suas cicatrizes, as suas histórias complicadas, os seus motivos mistos, a sua fé meio acabada. Ele pega em tudo isso e chama-o amado, porque és dele, sempre foste dele, e nada do que aconteceu na tua vida mudou isso. Santo Antônio, que pregou misericórdia aos pecadores, que nunca afastou os quebrados, que deu a sua vida ao serviço do Deus das segundas oportunidades. Intercede por todos nós agora. E por aqueles que se sentem dignos e aqueles que se sentem totalmente indignos. Por aqueles com grande fé e aqueles mal reunindo o suficiente para pressionar play neste vídeo. Intercede por todos nós igualmente, com o mesmo amor apaixonado que tinhas por cada alma que veio a ti na tua vida. Intercede por todos nós. Fechemos em oração. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia e de todo bom dom, viemos diante de ti hoje com as nossas necessidades, as nossas urgências, os nossos anseios e a nossa fé. Viemos imperfeitos, viemos com cicatrizes do passado e medos sobre o futuro. Viemos com fé que às vezes se sente pequena e amor que às vezes se sente tenso. Mas viemos. E a tua palavra promete em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegamo-nos, agora chega-te a nós. E deixa-nos sentir o calor da tua presença neste momento. Deixa a evidência da tua proximidade ser inconfundível. Através da intercessão de Santo Antônio de Pádua, servo, pregador, fazedor de maravilhas, amigo, pedimos as bênçãos sobrenaturais e restauração divina que só tu podes dar. Deixa a restauração vir, nos nossos corpos,
nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nas nossas finanças, nas nossas mentes, na nossa fé, nos nossos futuros. Deixa as bênçãos virem, bênçãos que transbordam, que nos surpreendem, que nos lembram que Tu és um Deus que se deleita na alegria dos seus filhos. Deixa os milagres virem, o tipo específico, pessoal, inconfundível, que não deixa dúvida no coração de ninguém sobre quem os enviou. E à medida que recebemos estas respostas, Senhor, algumas hoje, algumas nos dias que vêm, há algumas desdobrando-se ao longo de uma estação da Tua escolha. Deixa-nos carregá-las com gratidão. Deixa-nos contar as histórias. Deixa-nos tornar-nos testemunhos que constroem a fé de outros que ainda estão na sua estação de espera. Deixa os nossos milagres multiplicarem-se, da maneira como os pães e os peixes se multiplicaram, da maneira como uma vela acende outra sem perder nada da sua própria chama. Deixa a bondade que derramares nas nossas vidas transbordar para cada pessoa que encontrarmos. Santo Antônio de Pádua, ora por nós, agora e sempre. Nossa Senhora de Pádua, sob cujo manto Santo Antônio colocou o seu ministério, ora por nós. Todos vós santos, homens e mulheres de Deus, todos vós santos e anjos que rodeiam o trono da graça, orai por nós. E levai as nossas necessidades à presença daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, como o apóstolo Paulo declara em Efésios capítulo 3, versículo 20. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o padrão. Essa é a medida. Não apenas o suficiente. Não só o suficiente. Infinitamente mais. Deixa essa ser a tua expectativa enquanto te afastas desta oração hoje. Não esperança tímida, expectativa imensurável, enraizada não na tua própria bondade, mas na generosidade ilimitada do Deus que te fez e te ama e ainda não terminou contigo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça contigo, agora e por todos os dias da tua vida. Que a paz de Cristo reine no teu coração e que a alegria do Espírito Santo seja a tua força. Que o amor do Pai seja o teu fundamento, o amor inabalável, incondicional, interminável daquele que deu tudo para te trazer para casa. Vai agora com fé, vai com esperança, vai com o conhecimento de que a tua oração foi ouvida, que a tua necessidade é vista, que o céu está a mover-se em teu favor, de maneiras que ainda não podes ver, mas um dia maravilhar-te-ás. E quando o milagre vier, e está vindo, volta e conta-nos. Escreve nos comentários. Deixa o teu testemunho ser a próxima razão de alguém para acreditar. Deus é fiel. Santo Antônio está intercedendo. O teu milagre está a caminho. Amém.